E aí, pessoal, bom dia, ou boa tarde, né? Dependendo da turma e o momento que está assistindo essa aula. Aqui é o professor Robson Mendes, de Educação Física. A gente vai estar dando início, né, às nossas aulas de Educação Física online. Agora estaremos usando, né, essa ferramenta por conta, né, do problema que nós estamos vivendo nesse momento, certo? Então, mais do que nunca, é importante nós termos consciência do que nós devemos fazer com relação à manutenção da nossa saúde, certo? Sabemos que estamos privados, né, de muitas coisas e ficando mais em casa, né? E essa questão de ficar em casa pode gerar algum problema para a nossa saúde, porque ficamos em casa sem fazer nenhum tipo de atividade física, se alimentando mal, né, e consequentemente ganhando uns quilinhos a mais aí, ou quem sabe, né, desenvolvendo alguma doença. Então, nesse momento de pandemia é importante nós termos alguns cuidados com relação à nossa saúde. E essa a aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, atividade física e saúde, beleza? Então, pessoal, alguns meses aí a gente vem passando, né, por esse momento difícil, né, por conta desse vírus aí, o Covid-19, onde tem ceifado a vida de milhares de pessoas, certo? E hoje nós nos encontramos em isolamento social, porque o isolamento social é uma das ferramentas mais importantes, né, para o combate a esse vírus, certo? Então, nesse momento, nos encontramos isolados dentro das nossas casas, sem fazer, certo? Algum tipo de esporte, algum tipo de atividade física, certo? Então, é importante, nesse momento, nós estarmos conscientes, né, cientes do que nós devemos fazer e sabermos que é importante a gente estar procurando dentro da nossa casa, mesmo com os nossos meios, né, fazer algum tipo de atividade física. Não ficarmos sedentários, não ficarmos muito tempo parados, se alimentando mal, se alimentando com alimentos, né, onde contém muita caloria e consequentemente ganhando mais peso, né? E essa questão de ganhar mais peso pode se tornar um perigo, pode se tornar, né, algo que vai fazer mal para o teu organismo, para o teu corpo. Então é importante você tomar os cuidados, tentar fazer atividade física dentro de casa, no espaço que você tem, entendeu? Para poder manter a tua saúde, né? Trabalhando mais, fazendo atividade física, mais na questão da manutenção da saúde. Então aqui nessa aula a gente vai fazer uma análise, né, sobre isso e a gente traçar um parâmetro do que nós devemos fazer. Então acompanha mais na frente aí. Então vamos lá. Atividade física é saúde? É uma perguntinha aí pra gente analisar, certo? Então muitas pessoas hoje em dia têm tido, né, essa falta da saúde, né? Falta de saúde. Muitas pessoas têm adoecido, muitas pessoas têm ido aos hospitais, ao médico, procurado bastante o médico, né? Tomado remédio, certo? E muitas dessas pessoas que têm adoecido por conta da falta de atividade física, certo? A atividade física, ela ajuda na manutenção da tua saúde. Por meio da atividade física, você pode prevenir algum problema, alguma doença, né? Que está relacionada à falta de atividade física, ao sedentarismo. Então é importante você fazer alguma atividade física para a questão da manutenção da tua saúde, certo? Então não fique sem fazer atividade física. Procure qualquer tipo de atividade física para queimar calorias, que é por meio da atividade física que você vai manter a sua saúde. Então como que eu vou prevenir, né,
Como que eu vou me prevenir de eu ter alguma doença relacionada à falta de atividade física? Por meio, né, da atividade física. A atividade física ela é o remédio mais barato que tem. É de graça. Algumas vezes você precisa pagar, né? Algumas pessoas optam por pagar, né? Por contratar algum personal ou fazer academia, né? Mas você pode fazer também em sua casa. Você pode fazer a sua caminhada, né? Nos espaços que a cidade oferece. Então vai depender muito de você. Então a atividade física é o melhor meio para se prevenir de algum tipo de alguma doença, né? Porque por meio da atividade física você vai estar se exercitando, queimando calorias, o teu sangue vai estar circulando melhor. Então são vários os benefícios da atividade física. Então, por meio da atividade física, você vai se prevenir, né? De contrair algum tipo de doença aí. Então hoje, no dia de hoje, tem aumentado, né, o número de pessoas sedentárias. Ainda mais por conta desse problema que nós estamos passando. Porque estão passando muito tempo dentro de casa, né? Para se prevenir desse vírus. E esse tempo que a gente passa dentro de casa é um tempo que passamos muitas das vezes muito ociosos, sem fazer nada. Muito tempo na frente da televisão, às vezes do videogame, certo? Ou do celular, certo? Então, sem fazer atividade física. E se alimentando mal, consumindo alimentos gordurosos, alimentos muito calor, contém muita caloria, e a queima dessa caloria, né, ela está sendo menor do que a ingestão dessa caloria. Então a gente está ingerindo muita caloria e queimando menos, entendeu? Então a tendência é o que? É aumentar o peso. E essa questão de aumentar o peso pode gerar um problema ainda maior. Então nós devemos ter bastante cuidado. Nesse momento você deve ter bastante cuidado, entendeu? Com a saúde, com a sua saúde. Porque você está passando muito tempo parado, muito tempo ocioso. E às vezes se alimentando, né? De alimentos onde contém muita caloria. E ele pode fazer um mal para a tua saúde. Então, os países com as populações mais sedentárias na região, né, são a Argentina, o Brasil e a República Dominicana. E o país que tem menos sedentários é a Guatemala. No Brasil, ela é a causa de 8,2% dos casos de doenças cardíacas, 10,1% dos casos de diabetes tipo 2 e 13,4% dos casos de câncer de mama e 14,6% dos casos de câncer do colo. Então, o sedentarismo está associado a tudo isso, né? A gente vê aí os números, certo? A gente vê aí que o país que tem menos sedentários é Guatemala. E no Brasil ela já é a causa de 8,% dos casos de doenças cardíacas. Então pessoas estão, né, sofrendo de pressão alta, hipertensão arterial, entendeu? Obesidade por conta do sedentarismo. A falta, né, de fazer uma atividade física. Então eu acredito que nesse momento o número de sedentários, né, tem aumentado muito por conta do problema do vírus. Então é importante, né, que a gente tenha essa consciência, que você tenha essa consciência, que você precisa se exercitar dentro da sua casa com os recursos que você tem disponível, entendeu? Para que você, além de estar se prevenindo de uma doença, termine adquirindo outra doença por conta da falta de atividade física. Então é importante, viu? Você tá buscando nesse momento fazer uma atividade física. O sedentarismo ele está associado a outros tipos de doença, né? Por conta da falta de atividade física. E por meio da falta de atividade física, você pode adquirir outros problemas. Entenderam? Então vamos mais à frente aí.
Então, continuando, os especialistas eles consideram que, que o sedentarismo é a doença do próximo milênio, né? Porque matou 5,3 milhões de pessoas no ano de 2008. Então é um número muito alto por conta, né, do sedentarismo. As pessoas sedentárias se alimentando mal, ingerindo muita porcaria, né, muitos alimentos calóricos, muitos alimentos gordurosos, alimentos que tem muito sal, muito açúcar. E esse tipo de alimentação, né, mais a falta de atividade física, né, vai arrecadar, acarretar na vida do indivíduo inúmeras doenças. E as doenças que vêm matando mais é o infarto, por conta da pressão alta, da hipertensão. E isso tudo por conta de quê? Do sedentarismo, a falta de atividade física. Então nós devemos sim tomar bastante cuidado, estar atentos para esse problema, beleza? Então, atividade física na obesidade, né? A obesidade, a gente sabe que é o percentual de gordura do indivíduo que está acima, né, do peso normal. Então, quando ele está acima do peso normal, ele é considerado obeso. E a obesidade, ela é sim uma doença. E ela tem que ser controlada. Por meio da falta de atividade física, a pessoa pode chegar a esse estado de obesidade. Tem pessoas que já têm uma tendência, né, a engordar, tem outras pessoas que vivem lutando contra a balança, tem pessoas que têm dificuldade de ganhar peso, né? Então, a obesidade, ela é um mal, sim. No Brasil mesmo tem crescido muito o número de pessoas obesas. Tem uma pesquisa que diz que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que a cada 10 pessoas que foram obesas na infância, 8 delas atingiram a idade adulta e ainda continuaram obesas. Então é um número muito alto. Então, por meio da obesidade, por meio desse problema, a pessoa pode adquirir outras doenças também. Então é preocupante. E nós devemos ter cuidado para não ficarmos muito acima do peso, né? Não ficarmos acima do peso. Então, praticando atividade física dá para controlar o teu peso. Então, quais são os meios de prevenção, professor Robson? Os meios de prevenção são redução de apetite e diminuição do peso. Você tem que fazer uma reeducação alimentar. Não adianta nada você querer iniciar um programa de atividade física sem antes fazer uma reeducação alimentar. Porque quando você faz uma atividade física, você gasta muita energia e no final vai te dar muita fome. Então, se você não faz uma reeducação alimentar antes de iniciar um programa de atividade física, você vai sofrer e você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então, queima de calorias, né, por meio da atividade física é importante para prevenir. Prevenção de doenças como diabetes, hipertensão e colesterol. Então, a atividade física ela causa isso, né, a prevenção de doenças como a diabetes, a hipertensão e o colesterol alto. Redução de estresse, da depressão também. Ela controla, né, o teu estresse. Melhora da aparência e da autoestima. Melhora das funções cardíacas e pulmonares, porque quando você está fazendo atividade física, o teu coração ele vai trabalhar de forma mais acelerada para poder mandar, né, aquele sangue oxigenado para aquele determinado grupo muscular que está sendo desenvolvido ou trabalhado no determinada atividade física que você está realizando. Então, com essa prática você melhora, né, as funções cardíacas e pulmonares também. Então a manutenção da tonificação dos músculos. A gente sabe que com o tempo a tendência é o nosso músculo ficar mais flácido e por meio da prática da atividade física você vai tonificando, fortalecendo seus músculos. E nós temos umas opções de atividade física. Elas são recomendadas, né, como o ciclismo. O ciclismo é muito bom. Porque por meio do ciclismo você está movimentando os membros inferiores e queimando, né, bastante calorias. Então o ciclismo ele é recomendável. Tem outra também que é recomendável, né, outra atividade que é a natação.
né? Dizem alguns especialistas aí que a natação é o esporte mais completo que tem, né? Mas a natação ela queima muita caloria porque você está movimentando todos os membros do seu corpo, tanto os membros superiores quanto os membros inferiores, né? Então você sempre está se movimentando. Então é muito recomendável também a atividade física para prevenção, né? Manutenção da tua saúde. Também, né, nós temos a orientação para atividade física para crianças e adolescentes, né, que é importante. A atividade física na idade, né, das crianças ajuda muito na questão da coordenação motora. Como eu falei, a pesquisa, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de cada 10 pessoas que na infância eram obesas, 8 delas continuaram na idade adulta obesas também. Então é desde cedo que nós já devemos ter esses cuidados, né? Com essas orientações, né, em relação às crianças estarem fazendo atividade física. Porque tem crianças que gostam muito de ficar na frente da televisão, do videogame, do celular, do computador, e ali sem fazer nenhuma atividade física. E se alimentando mal, não? Então tem uma tendência muito grande a aumentar de peso e, uma, e pode chegar até a obesidade também, ficar muito acima do peso, né? Então pode gerar uma doença, um problema, certo? Então a cada ano vem aumentando o número de crianças e adolescentes obesos. E uma das principais causas é o que? O sedentarismo, a falta de atividade física. Então é muito importante a gente já fazer essas recomendações, essas orientações. Desde cedo você já está iniciando num programa de atividade física. Não deixar para fazer atividade física quando o médico mandar, não. Você já tem que fazer atividade física bem antes, que é para prevenir algum tipo de doença. Não pode ser sedentário, porque por meio do sedentarismo você pode adquirir uma doença. Então, aqui eu tenho algumas sugestões, né, de atividades físicas de acordo com a faixa etária. Então, de 1 ano em diante, natação e atividades de recreação. A criança gosta de brincar, né? As atividades de recreação são muito importantes. De 5 anos em diante, tem o balé, a atividade de recreação também. 8 anos em diante, nós temos os esportes, né? Que as crianças já gostam de fazer bastante, né? Que é o basquetebol, o voleibol, o futebol, o tênis, a caminhada e alongamentos, né? Artes marciais e atividades também de recreação. Os 10 anos em diante, todas as anteriores, além de corrida leve e circuito, né? Circuitos de atividades. Dos 12 anos em diante, todas as anteriores de exercícios com pesos, como a musculação. Então, a musculação, os adolescentes já estão começando bem antes, né, na prática da musculação. E é importante. Não importa qual seja a atividade, o importante é você estar se movimentando e praticando algum tipo de atividade física. Então a obesidade infantil, né, a obesidade as pessoas estarem acima do peso é muito preocupante, porque pode gerar várias doenças. As pessoas que estão acima do peso, elas estão numa área de risco onde ela pode, né, adquirir alguma doença. O diabetes, a pressão alta, os níveis de gordura no corpo estão muito altos e, consequentemente, essa pessoa ela pode sofrer alguma doença, certo? Então, hoje no mundo, tem pessoas que estão morrendo de infarto. Muitas pessoas morrendo de infarto porque estão acima do peso, porque são sedentárias, porque não fazem nenhum tipo de atividade física. E os idosos também devem ter cuidado, né, com a saúde. Porque hoje, né, com o problema que nós estamos passando e enfrentando, é chamado de grupo de risco, né? A gente sabe que esse vírus tem matado 99% das pessoas que vêm morrendo são pessoas consideradas idosas, né? A gente sabe que os idosos, a terceira idade, as pessoas já não estão com a sua saúde, né, como de antes. Então o seu sistema imunológico está mais frágil, né? Então as pessoas estão mais propícias a adoecer. Então, se você pratica atividade física desde já, quando você chegar na terceira idade, você vai chegar mais bem de saúde,
entendeu? Então, para você ver o tanto que é importante. Então, a atividade física na terceira idade, ela é importante. Você não vai fazer atividade física só quando chegar na terceira idade porque o médico recomendou, não. Você já deve fazer atividade física desde jovem, para quando chegar numa terceira idade, chegar quando você for velho, você já está bem de saúde e não está precisando visitar o médico frequentemente, né? Então é importante a gente já desde já tomar esse cuidado. Então, segundo a posição oficial da Sociedade Brasileira de Medicina e Esporte, a SBME, e Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né, CSBGG, de 99, na prescrição de exercícios para indivíduos idosos, deve-se contemplar, né, deve-se ter os diferentes componentes da aptidão física, certo? Nós vamos ver mais adiante quais seriam esses componentes. É importante ter esses componentes, né, na prescrição de algum exercício físico para as pessoas da terceira idade, as pessoas idosas. Então, esses componentes seriam o que? O condicionamento cardiorrespiratório. São exercícios, atividades, né, aeróbicas, onde existe uma queima de calorias maior, certo? Onde está se movimentando mais e assim condicionando o seu sistema cardiorrespiratório, né, o seu aparelho respiratório, certo? Então é importante essa prescrição dessas atividades físicas. A resistência também em força muscular, por meio, né, do condicionamento, a pessoa vai também melhorar a sua resistência e a sua força muscular. A tendência com os anos, né, a pessoa, sua musculatura ela vai ficando mais flácida, se fragilizando mais, você vai perdendo mais força, né, mais capacidades físicas por conta da idade. Então, o condicionamento físico, ele é importante, que a pessoa vai adquirir mais resistência, né, força muscular, atividades como corrida, danças, hidroginástica, caminhadas são importantes para esse grupo, né? Então, a composição corporal ela é considerada muito importante, né, e uma aliada do médico para determinar a relação entre a quantidade e a distribuição da gordura no organismo do indivíduo. Então, a composição corporal, o que seria? Ele é um estudo, né, dos diferentes componentes químicos do corpo humano. Então, é um estudo bem aprofundado, né, mais aprofundado dos componentes químicos do corpo humano, certo? Então, ela é uma aliada muito importante do médico, né, para determinar a quantidade da gordura no organismo do indivíduo. Então, por meio da composição corporal, o médico ele vai examinar e avaliar, né, o seu paciente, né, o idoso, e vai ter um parâmetro, né, uma relação entre a quantidade e a distribuição da gordura no corpo da pessoa. Um componente muito importante é a flexibilidade. Né? A flexibilidade ela é a capacidade de realizar movimentos em certas articulações, com a apropriada amplitude de movimento. Por exemplo, quando uma dona de casa necessita pegar algo embaixo do sofá e ela necessita utilizar toda a sua flexibilidade, alongando os músculos das costas e da parte posterior das pernas. Então a flexibilidade ela é muito importante na realização das atividades do dia a dia, certo? Então a flexibilidade na terceira idade ela é muito importante para evitar, né, até mesmo alguma lesão, né, que a pessoa venha a ter, certo? Ela é importante em todas as fases, né, de maturação, todas as idades nossas, né? A flexibilidade ela é importante para a gente evitar, né, algum tipo de lesão e realizar as atividades diárias aí, né, as atividades físicas diárias aí com maior facilidade. Então, portanto, na terceira idade, né, a prática de atividade física ela é muito importante e ela tem que ser bem orientada, né? Então, caminhar, correr, passear, né, no parque, na praça, fazer atividade física aquática, pedalar, dançar, todas essas atividades ela tem que fazer parte das nossas vidas, né?
e fazer parte, né, da vida das pessoas da terceira idade. Essas pessoas, elas têm uma saúde mais fragilizada, né? Seu sistema imunológico ele é mais frágil, né? A sua composição corporal também, por conta da idade, né? A musculatura, a perca de força, então a amplitude dos movimentos, então tudo isso aí a pessoa com o tempo vai perdendo. Então, na terceira idade é importante fazer toda essa prática de atividade física para chegar na terceira idade você gozar de saúde, né? E não de ficar doente, né? Ficar é, indo ao médico, gastando muito dinheiro com remédios, com consultas, né? Muito tempo nos hospitais. Então é importante você, desde cedo, desde de jovem já, né, fazer atividade física, sair do sedentarismo para quando chegar na idade, na terceira idade, você ser um idoso, né, saudável. Então, pessoal, hoje é mais que comprovado, né, que a prática de atividade física ela é importante para a manutenção da tua saúde. Por meio da prática de atividade física, a gente reduz os níveis de gordura, né, no nosso organismo, a gente reduz os níveis de gordura nas paredes das artérias, que podem causar um infarto, né, um AVC. Então, por meio da prática de atividade física, né, você melhora o tônus muscular, seu músculo fica mais fortalecido, você vai ter mais resistência para realizar as atividades do dia a dia, entendeu? Você vai ter mais resistência cardiorrespiratória, o seu coração vai trabalhar de forma mais saudável. Então a atividade física ela é importante para tudo, ela é o melhor meio de prevenir as doenças, né? E a gente viu aí no estudo que nós temos doenças associadas ao sedentarismo, né? Uma delas é a obesidade, por conta do excesso de peso, porque a pessoa não fica sem fazer alguma atividade física, né? É sedentário. E se alimentando muito mal, certo? Se alimentando mal, ingerindo alimentos onde contém muito açúcar, muito sal, muita gordura, e o teu organismo vai absorvendo todo, né, esses alimentos aí, e você vai ganhando algum peso, alguns quilos a mais, e pode chegar numa determinada situação onde você esteja muito acima do peso que seja considerado obeso. Aí já vai gerar um outro problema, uma outra doença, entendeu? Então é muito importante a gente ter essa consciência que nós devemos sair do sedentarismo e fazer atividade física no mínimo 3 vezes por semana, de 30 minutos a 1 hora. Então é importante você fazer atividade física para você chegar na terceira idade, né, como a gente viu aí no estudo, chegar na terceira idade e ser um idoso saudável, por conta dos hábitos, né, dos bons hábitos que você adquiriu. Então é importante nós termos bons hábitos ao longo da nossa vida, né, para que a gente tenha uma boa saúde, beleza? Até mais a próxima aula aí. Tem uma atividade que eu deixei lá no plural para vocês fazerem, então pesquisa lá. Não deixe de fazer a atividade, beleza? Valeu, até a próxima aula aí. Então, portanto, na terceira idade, né, a prática de atividade física ela é muito importante e ela tem que ser bem orientada, né? Então, caminhar, correr, passear, né, no parque, na praça,
fazer atividade física aquática, pedalar, dançar, todas essas atividades tem que fazer parte das nossas vidas, né? E fazer parte, né, da vida das pessoas da terceira idade. Essas pessoas, elas têm uma saúde mais fragilizada, né? Seu sistema imunológico ele é mais frágil, né? A sua composição corporal também, por conta da idade, né? A musculatura, a perca de força, então a amplitude dos movimentos, então tudo isso aí a pessoa com o tempo vai perdendo. Então, na terceira idade é importante fazer toda essa prática de atividade física para chegar na terceira idade você gozar de saúde, né? E não de ficar doente, né? Ficar é, indo ao médico, gastando muito dinheiro com remédios, com consultas, né? Muito tempo nos hospitais. Então é importante você, desde cedo, desde de jovem já, né, fazer atividade física, sair do sedentarismo para quando chegar na idade, na terceira idade, você ser um idoso, né, saudável. Então, portanto, na terceira idade, né, a prática de atividade física ela é muito importante e ela tem que ser bem orientada, né? Então, caminhar, correr, passear, né, no parque, na praça, fazer atividade física aquática, pedalar, dançar, todas essas atividades tem que fazer parte das nossas vidas, né? E fazer parte, né, da vida das pessoas da terceira idade. Essas pessoas, elas têm uma saúde mais fragilizada, né? Seu sistema imunológico ele é mais frágil, né? A sua composição corporal também, por conta da idade, né? A musculatura, a perca de força, então a amplitude dos movimentos, então tudo isso aí a pessoa com o tempo vai perdendo. Então, na terceira idade é importante fazer toda essa prática de atividade física para chegar na terceira idade você gozar de saúde, né? E não de ficar doente, né? Ficar indo ao médico, gastando muito dinheiro com remédios, com consultas, né? Muito tempo nos hospitais. Então é importante você, desde cedo, desde de jovem já, né, fazer atividade física, sair do sedentarismo para quando chegar na idade, na terceira idade, você ser um idoso, né, saudável.